Bora entrar. A louca das 18. Oi, Sema! Como vai? Que legal ver você aqui. Vamos esperar o pessoal começar a entrar pra gente bater um papo bem legal, bem bacana. Olha só, se você não assistiu a live de ontem, precisa assistir. Tá ali no nosso IGTV, no meu IGTV. Ontem o papo foi muito legal, muito legal. Quem estava aqui comigo sabe que foi bem bacana mesmo. Olá, tudo bem, Kaliane? Você aqui? Te vi ontem, te vi em outras lives também. Adoro que você voltou. Que bom. Kaliane, já começa a mandar o aviãozinho pro pessoal, tá? Para eles assistirem hoje. Eu vou bater um papo bem bacana aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Vou bater um papo bem bacana com vocês a respeito do perfil comportamental, os benefícios que a gente tem em conhecer essa ferramenta, em conhecer como é que funciona toda essa questão de perfil comportamental. E aí a gente já manda um aviãozinho pro povo, porque o papo aqui vai ser bem legal, não vai ser demorado, vai ser gostoso. Sabe aquela questão de qualidade? Então, hoje a gente tem aqui também algo bem bacana. Já me ajudem aí, ó, a disparar o aviãozinho. Oi, Amora! Amora, já começa a mandar os aviãozinhos aí, ó. Osmar, como vai? Que bom que vocês estão aqui. Tô aqui dando aquele tempinho pro pessoal entrar. Que bom. Vamos mandar um aviãozinho pro pessoal, Amora, pra gente conversar um pouquinho com os amigos corretores. Ah, e gente, deixa eu falar pra vocês. Não é só pra corretor de imóveis, você pode convidar outra pessoa para assistir, tá? Você pode convidar. Eu gosto de falar com o corretor porque é o meu nicho de mercado, acho importante, e eu peguei a metodologia e coloquei para o corretor de imóveis, mas olha, gestor de qualquer equipe de vendas, né? Se você vende qualquer outra coisa também é muito legal. Givanildo, já aproveita, amigo, já manda o aviãozinho para as pessoas, para eles virem aqui para ouvir a nossa live de hoje, tá? Então tá, então olha só, eu vou começar aqui a conversar com vocês a respeito do que eu preparei aqui hoje. Deixa eu só colocar aqui que eu marquei os tópicos aqui para vocês. E hoje eu quero contar um pouquinho a respeito dos benefícios da análise comportamental na vida pessoal e na vida profissional, né? Porque uma coisa sempre carrega a outra, né? A gente tem a nossa vida profissional e ela depende muito da vida pessoal e assim vice-versa que acontece, tá? Eu sempre falo assim, às vezes quando a gente não tá bem em casa, a gente não tá bem também no trabalho. Existe até, antigamente, as pessoas falavam assim, ó, pendura quando você vier trabalhar, pendura o seu problema lá fora e entra aqui, né? E você precisa ser outra pessoa. Não há essa possibilidade. Você é uma pessoa só. Então, você não tem como esquecer, ser tão racional a ponto de esquecer algo para entrar para trabalhar, tá bom? Então, eu quero conversar com você aqui sobre os benefícios que traz para você conhecer a respeito da análise comportamental. Bom, para quem chegou novo aqui, não conhece, tá passando, não sabe o que eu ando fazendo esses dias, eu tô trocando ideia com vocês a respeito de leitura corporal e comportamental para você se desenvolver como pessoa e se desenvolver como corretor de imóveis.
Isso mesmo. Quando você pegar afinidade e consegue entender o comportamento humano, tudo fica muito mais fácil, muito mais leve, você consegue se comunicar com as pessoas, você consegue entender o que as pessoas querem comunicar contigo, tá bom? E assim, mas antes de tudo eu quero contar uma historinha para vocês, tá bom? Muita gente me pergunta assim, ó, Melissa, da onde que vem toda essa questão de leitura comportamental, leitura corporal, e existe algo muito legal que você precisa saber. Antigamente, mas assim, muito antigamente mesmo, os gregos, eles analisavam as pessoas de acordo com os elementos da natureza. Isso mesmo, eles entendiam que as pessoas elas tinham determinado humores de acordo com os elementos da natureza. Oi, Andréia, tudo bem? Boa noite, Luana, tudo bem? E é desse jeito mesmo, uma pessoa que tinha um humor mais quente era uma pessoa que representava o elemento fogo. Uma pessoa que era mais calma, que tem um humor calmo, representava a água e assim ia. Mas sempre comparado no fogo, ar, água, terra, sempre nos elementos da natureza, tá? Porque era assim que os gregos viam. Logo depois, para quem não sabe, que é muito legal a gente compartilhar isso, né? Porque, tipo, da onde veio tanta ideia, né? Logo depois, mais tarde, os médicos também começaram a levar isso muito a sério. Então, a gente tem Hipócrates, que é o pai da medicina, inclusive, que ele falava que os humores das pessoas eram de acordo com os fluidos corpóreos delas. Sim, imagina só a pessoa que era muito... Quando ele ia operar, que ele abria, que ele verificava a questão de fluidos, o sangue, pele negra, tal, ele achava que a pessoa ali que tinha muito sangue era sanguínea, mais agitada. Então, eles começavam a analisar dessa forma. Até que chegou Jung, que é o pai da psicologia analítica, deu uma equilibrada nesse negócio, sabe? E é que a história é longa, né? E eu sei aqui que vocês talvez não querem nem saber dessa história, mas é muito legal para você ver que isso tem um estudo por trás, que existem pessoas importantíssimas que asseguram que isso funciona. Inclusive, a gente está falando de um projeto aqui que ele é aprovado pela UFMG, pela USP, então de tão assertivo que é quando a gente vai estudar o comportamento humano, certo? Então eu quero que você fique tranquilo quanto a isso, quanto a esse estudo, quanto a tudo que eu venho colocando aqui para vocês, porque a gente tira aqui, estuda de fontes, tá bom? E também tem o fato de que eu passei todo esse tempo aqui estudando para hoje trazer mastigado para você melhorar os seus atendimentos, melhorar os seus relacionamentos, inclusive pessoais, os seus relacionamentos pessoais e os seus relacionamentos profissionais, porque dos dois lados precisa estar bem. E quando você começa a se organizar nos seus relacionamentos pessoais, automaticamente você leva para o seu trabalho um equilíbrio maior. Oi, Natália, muito obrigada, é pra vida mesmo. Eu sempre falo que é pra vida, não é só nem para o nosso profissional, porque uma coisa tá ligada sempre à outra. Olha que legal, gente. Natália, tem uma frase que fala assim, ó, que nós contratamos pessoas pelas habilidades técnicas dessas pessoas e nós a demitimos pelo comportamental. Eu não sei se tem algum gerente aqui de equipe, se tem líderes aqui, mas você já reparou que pessoas entram na empresa pelas habilidades técnicas, porque elas falam que elas são boas no que elas fazem, porque elas vendem, porque elas têm um operacional, um técnico muito legal, e aí você fica um mês com aquela pessoa na tua equipe e você precisa demitir porque não se comporta bem,
não é responsável, não é disciplinado, falta o tempo todo, não respeita, sabe? Porque a gente tem essa mania de achar que só a habilidade técnica faz sentido, enquanto na verdade hoje o que manda em tudo isso que está acontecendo são nossas habilidades em manter um bom relacionamento com as pessoas, né? Você pode ser uma esposa incrível, saber cozinhar, lavar, passar, trabalhar fora. Você pode ser um marido incrível, saber lavar, passar, cozinhar, trabalhar fora, né? Nem estamos falando em questão de gênero aqui, se o homem cozinha, se a mulher cozinha, não é essa a questão. Porque eu tô dizendo que da parceria. A gente pode ser parceiros incríveis, esposas e maridos incríveis, ter uma habilidade técnica maravilhosa, mas se não tiver um comportamental de compreensão, de ouvir o outro, de diálogo, de conversa, você pode cozinhar o que você quiser, minha filha. Você também, meu amigo, você pode cozinhar o que você quiser, você pode ser o melhor marido do mundo, que não adianta. Porque não é a habilidade técnica daquele casal que vai fazer os dois ficarem juntos, né? Não é se namora bem, se não namora bem, se cozinha bem, se não cozinha bem. O importante está no trato, no lido, entende? O quanto que eu trato o outro bem. E assim funciona em todos os lugares. Vai funcionar na minha vida profissional também, dentro da empresa. E quando eu falo essa frase, que contrata-se pelas habilidades técnicas e demite pelo comportamental, eu quero dizer sobre tudo, tá? Porque você que tá aí, que é corretora de imóveis, que é corretor de imóveis e que tá me acompanhando, às vezes o teu cliente te contrata no sentido de aceita ser seu cliente, pelas habilidades técnicas, porque você atendeu bem o telefone, ou porque você recebeu bem ele no plantão, mas ele pode te demitir, entre aspas, pelo teu comportamental, porque você não soube fazer um bom follow-up, por exemplo. Porque você não soube comunicar a ideia para ele, porque você não sabe atender, porque você não conseguiu fazer a leitura comportamental do cliente, portanto você não conseguiu se equilibrar e entregar para o teu cliente o que ele precisa. Boa noite, Maciel, tudo bem? Como vai? Oi, Tatá, Tatá entrou agora. Tudo bem com vocês? Então pega isso que eu tô falando para vocês, tá? Não quero ser repetitiva, às vezes eu acabo sendo repetitiva aqui, mas a ideia é que vocês imaginem isso mesmo, né? Muitas vezes a gente tem clientes, sim, que eles gostam da gente ali naquele primeiro impacto, porque a gente atendeu bem, porque a gente conhece muito bem o produto que a gente está vendendo, e aí ele não fica mais com a gente, porque nós não sabemos atender, porque a gente não deu a atenção que ele precisa, não fez o follow-up. Então eu sinceramente preciso falar para você que pouco importa, sim, pouco, se você não tiver um ótimo relacionamento com o seu familiar ou na tua empresa, pouco vai importar assim a tua habilidade técnica, se você cozinha ou não, se você vende ou não. Eu conheço, tá? Vou falar para vocês que eu conheço imobiliárias que dispensaram, dispensaram da empresa ótimos corretores no sentido de número, mas que não conseguiram entregar um bom comportamento, não era disciplinado, faltava nos plantões, não tratava os colegas bem, não tinha um bom relacionamento dentro da empresa. Se você assistir, inclusive, uma live que eu fiz com a Laude Cardoso, que é uma das nossas, de uma mentorada minha e aluna, você vai ver que ela coloca ali, que ela já dispensou gente que tem número, mas que não entra de acordo com os princípios ali da empresa dela. E é fato isso, ok? Então, olha só, o tema da minha live hoje é essa aqui, ó, quais são os benefícios da análise comportamental na vida pessoal e na vida profissional. E aí é sobre isso que eu quero aqui falar com você. Bom, primeira coisa que eu quero falar assim, nós possuímos perfis comportamentais diferentes uns dos outros.
Nós somos únicos, tá? Nós possuímos esses perfis onde mostra qual é o nosso tipo de comportamento. Possuímos os 4, eu sempre falo de 4 perfis, tá bom, gente? Porém, 1 ou 2 deles sempre fica muito em evidência pra gente. E é muito interessante, e tudo isso depende lá das suas crenças, dos seus princípios. A gente não tem muito tempo aqui, mas eu vou explanar isso muito mais numa Masterclass que eu vou fazer dia 27, às 20 horas. Se você tá aqui, já corre ali no link da bio do meu Instagram, já faz sua inscrição para você estar com a gente, tá bom? Então, assim, porque eu consigo explanar melhor. Aqui com a gente tem pouco tempo, mas o que eu quero falar para você é que nós temos perfis predominantes e quando a gente conhece qual perfil que é esse, o que é predominante em mim, eu consigo gerar mudança. Você vai concordar comigo no que eu vou falar aqui para você. Olha só, presta atenção. Você acha que você consegue mudar o seu comportamento se você nem sabe aonde você tá errando? Responde aí pra mim, aí na live, que eu quero ver vocês conversando comigo. Eu vou falar que eu sou daquelas que se tivesse como abrir aqui pra todo mundo entrar, eu já tava junto com todo mundo pra gente conversar. Exatamente. Não há possibilidade de mudanças se você não souber aonde você precisa mudar. Isso mesmo, não tem como. Porque como é que você vai mudar algo que não está pontuado? E a análise de perfil comportamental, quando você entende sobre isso, quando você faz essa análise, você sabe quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos a desenvolver. Você consegue entender isso. E eu falo pontos a desenvolver, tá? Porque, verdade, é difícil. E aí temos que ter em mente a clareza do que realmente queremos. Exatamente, a clareza do que a gente precisa. Inclusive eu faço uma brincadeira assim, ó. Eu até falo assim, vocês já perceberam nas redes sociais? Eu vou falar mais ali no Face, né, do que aqui no Insta. A gente sempre vê uma postagem de um colega ou uma colega, e aí a gente olha para aquela postagem, a pessoa dando uma agulhadinha em alguém, aí a gente fala assim, ó, meu Deus, será que essa pessoa não tá percebendo que ela tá falando de alguém aquilo que ela é? A pessoa ainda não percebeu, porque muitas vezes eu não sei como que eu me comporto. Eu não sei quais são os meus pontos a serem desenvolvidos, certo? E daí eu jogo no outro isso. Porque aí tem uma questão de espelho também, que eu falo na Masterclass lá, né? Que você é o espelho das suas ações. Então esse é outro papo, outra live. Até vou marcar aqui pra gente fazer outra live pra falar sobre isso. Mas sim, a gente não conhece onde precisa mudar. Então quando você faz uma análise, quando você se conhece, fica muito mais fácil. E aí que eu quero dar uma dica pra você que tá aqui comigo, é o seguinte. Nunca diga pra tua equipe, se você é um gestor, tá? Pra tua equipe que eles têm pontos negativos. Porque vocês vão concordar comigo. As pessoas não possuem pontos negativos. Elas possuem os pontos que precisam e têm possibilidade de ser desenvolvido. Por que eu falo isso? Porque tudo que não tá legal ali pra você, você consegue deixar legal. Sabe? Até as piores coisas, até as coisas mais insanas, até judicialmente insana, você comete um ato horrível, você tem possibilidade de salvação, você consegue mudar, né? Você consegue pagar pelo teu erro e mudar. Então, todos nós temos pontos para serem desenvolvidos. Então, jamais diga que você tem um ponto negativo. Você pode falar até que você tem um ponto fraco, mas sempre que você pode desenvolver, ok? Então, quando você faz uma análise, você consegue entender o que você precisa melhorar. Ainda mais se você tem alguém que dá uma devolutiva para você, que fale para você quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos, certo? Isso é algo que muda muito. Eu vou até falar uma história para vocês. Uma vez eu estava fazendo uma devolutiva com uma pessoa bem bacana e essa pessoa bem brava, sabe? Pensa naquele perfil comportamental
tipo Roberto Justus, bem assim, posicionado, fala alto, grosso, é uma pessoa de visão, sabe, visual, bastante visual. E eu, no momento que eu tava fazendo a devolutiva, ele falou assim: Melissa, para um pouquinho. Eu não posso continuar a devolutiva hoje. Eu perguntei por quê? Ele falou assim: porque eu fiz algo que eu preciso consertar. Eu cometi um erro e eu preciso consertar esse erro agora, e eu sei que é por causa do meu comportamento. E nós tivemos que parar a devolutiva naquele momento. Por que eu tô contando isso pra vocês, gente? Pra vocês entenderem o quanto você se conhecer pode gerar mudanças pra tua vida e pra vida das pessoas que estão do teu lado, que convivem contigo, certo? Outra coisa, outro benefício muito legal que você se conhecer te traz: o teu talento. Você sabe no que você é talentoso? Você sabe no que você tem talento, por exemplo? Né? Às vezes você não sabe o que você tem talento. Eu tenho alunos, eu tenho pessoas que me procuram só pra saber qual é o talento. Tipo, Melissa, eu nasci pra quê? Né? Tem como eu fazer esse teste para eu saber se eu vou fazer? Tem pais que me trazem alunos para poder saber. Meu filho quer fazer o quê? Medicina, exatas, humanas? O que meu filho vai fazer? Área da saúde? E você sabe qual que é o teu talento? Deixa eu explicar para vocês. Talento é diferente de dom, tá? Dom é aquilo que você nasce e você não sabe o que acontece, que você tem um dom maravilhoso. Dom é dado por Deus. E talento, ele é desenvolvido com muita habilidade e com uma técnica incrível, sabe? Muitas vezes você foi a vida toda aí da área da saúde e aí você criou um talento de ser professor e você é um professor, uma professora incrível. Então isso é talento, tá? Só para você saber. E na análise de perfil comportamental é possível a gente entender no que nós temos facilidade em atuar. Olha que legal. Né? Inclusive, tem gente aqui que já fez, que conhece a ferramenta, né? Que é poderosíssima, e ali sai, a pessoa pode ser psicóloga, a pessoa pode ser secretária, pode ser vendedora. Mas Melissa, por que na tua live você tá contando tudo isso? Porque às vezes você é um corretor de imóveis que não tá vendendo, não sabe por quê. Às vezes você é um corretor e você não consegue criar essa habilidade de vendas porque você não entendeu que o teu talento está atrelado em outra coisa. E aí, imagina o quanto de tempo que você pode economizar entendendo que o teu talento é outro, mas que você pode criar então talento e habilidades em ser corretor. Porque quando eu falo aqui pra você, eu não tô falando pra você desistir. Melissa, eu preciso saber qual que é o meu talento na análise de perfil comportamental, porque se de repente se eu não for boa para ser corretor de imóveis, eu vou procurar outra coisa. Eu não tô falando pra você desistir. Eu estou falando que se por um acaso você descobre que o seu talento não é esse, você consegue desenvolver pontos para criar talento nessa área, na tua área de corretagem. Olha que legal! Mas como é que eu vou desenvolver? Porque a gente também consegue, nesse passo todo, a te mostrar quais são as competências e habilidades que você precisa desenvolver. Olha que fenomenal, gente! Que fenomenal que é um negócio desse. Então, Mafa Leite, é Mafalda o seu nome? Mafa Leite, conta pra mim. Porque, pra eu saber exatamente o seu nome. Então, não é que é um teste vocacional, mas esse teste mostra a tua vocação. Porque se mostra o seu talento, se mostra suas competências, suas habilidades, no que você é bom, que você não é, seus pontos fortes e a desenvolver, você acaba sabendo a sua vocação, tá? Isso é fato. Então é muito legal você também saber sobre isso, tá bom?
Que mais que eu quero falar para você aqui? Olha só, na gestão, se eu conheço o comportamento humano, olhando, porque quando você estuda toda essa questão do comportamento humano, você consegue fazer uma leitura só olhando, né? Uns acabam tendo mais habilidades do que os outros, um acaba estudando mais do que outra pessoa, mas hoje a gente consegue até por foto ver, ai Fátima, ótimo, por foto ver, até a foto a gente consegue entender. Você olha o perfil, às vezes eu olho o perfil do Instagram de alguém para conseguir, para eu descrever essa pessoa, tá? E aí, quando você olha essa pessoa, você consegue, você faz um teste, você usa essa ferramenta, você consegue montar a equipe dos seus sonhos. Você consegue arrumar a namorada dos seus sonhos, o namorado dos seus sonhos também. Exatamente. Tudo baseado no perfil comportamental. Por que não? Né? Por que não? Por que eu não posso olhar alguém e falar assim, puxa vida, eu não vou me dar bem com essa pessoa porque o estilo comportamental dela é dessa forma e eu sou mais caseira e eu prefiro uma pessoa que seja tão, entre aspas, né? Eu vou usar com amor as palavras aqui, tá, gente? Tão pacata quanto eu. Ou eu prefiro uma pessoa que seja tão de festa quanto eu. Então, tudo isso eu consigo identificar se eu sei sobre comportamento humano. Então, numa gestão, por exemplo, eu consigo montar uma equipe de acordo com o que eu quero. Eu quero uma equipe mais agitada, eu quero uma equipe mais administrativa, eu quero uma equipe de pessoas, eu quero uma equipe de processos. Que jeito que eu quero essa equipe? Ou a minha equipe ela está muito ativa, eu preciso de alguém para dar uma equilibrada, eu preciso de um gestor ali mais, sabe, ponderado para poder equilibrar minha equipe. Eu também consigo fazer isso. Tudo baseado na tua leitura comportamental. E é claro, hoje eu tirei aqui o dia, porque ontem eu falei sobre leitura corporal e hoje eu tô falando sobre comportamental. Então, se você não assistiu a live ontem, assiste, que é interessante, dei bastante dica e hoje eu tô aqui conversando com você sobre a leitura comportamental. Thaís, precisamos entender o perfil para aprender a entender a visão de mundo do outro. Com isso, tudo fica mais fácil, desde a gestão até o casamento, sim. A Thaís foi uma aluna minha. Ela sempre compartilha de ideias aqui, né, Thaís? E ela sabe o quanto foi importante para a vida dela, para a carreira dela, entender a respeito de comportamento humano. E o quanto é legal, né? A Thaís também teve uma equipe muito legal em Maringá, lá na minha terra natal. E ela sabe o quanto é importante e pode compartilhando aqui com a gente, Thaís. Então, se eu consigo montar uma equipe, inclusive, de acordo com os critérios da minha empresa, tá? Olha que legal também, por que eu preciso? Por que você precisa saber sobre perfil comportamental? Mudou sua vida, Thaís? Muda, é maravilhoso, mudou a minha. Mudou tanto a minha vida que eu tô aqui passando com amor para vocês, de tanto que mudou, né? E isso todos os dias virou meu propósito, ajudar você que tá aí desse lado a ter o mesmo pensamento, o mesmo conhecimento que eu tenho, porque se eu conseguir fazer muitas coisas e organizar muito a minha vida, equilibrar meu casamento, equilibrar minhas funções, foi por causa disso, pelo conhecimento mesmo, tá? Então, olha que legal também, se você é gestora, por que você precisa, se você é gestor ou gestora, por que você precisa fazer essa análise? Porque você precisa entender sobre isso. Você precisa entender para você dar um feedback adequado de acordo com cada perfil comportamental. Como assim, Melissa? Como assim? Olha só, pessoas diferentes, elas recebem feedbacks diferentes. Sim, você já percebeu? Existem pessoas, existem perfis que eles se vitimizam mais. Existem perfis que são extremamente racionais, então de verdade, eles preferem um feedback muito mais desafiador, muito mais de se olhar e falar assim, cara, eu duvido que você levanta esse número aqui.
do que outras pessoas que precisam de um cuidado melhor para dar esse feedback. E se você tá aqui do outro lado e pensar assim, ó, ai, mas então eu vou ter que fazer o que as pessoas querem, eu vou convidar você a não pensar dessa forma e a começar a se limpar de crenças, limpar de ego, limpar de coisas que é preciso para que você amplie a sua visão e comece a ler outra pessoa. Não há possibilidade de fazer uma leitura com a mente carregada de crenças. Não tem como. Você tem que estar livre disso. Você tem que olhar o outro com amor. Olhar o outro assim com um olhar genuíno. Dar para o outro aquilo que você quer que seja para você. Entregar de todo o coração. Porque senão não vai funcionar. E essa é uma coisa que eu já estou dizendo aqui para você. Tá? Então, outra dica que eu quero te dar aqui, ó, é você precisa entender sobre comportamento humano para os seus resultados serem mais assertivos, para você entregar uma tarefa para uma pessoa. Olha só, você que é líder. A Thaís hoje ensina as mulheres a serem uma líder sem dor. Olha que lindo, tá vendo? Que bacana. E aí, olha só que legal isso que eu tô falando para você. Você já percebeu? Você já percebeu que você entrega uma mesma tarefa para duas pessoas diferentes? Uma te entrega daqui um pouquinho e a outra vai te entregar amanhã? Vocês já perceberam isso? Por que às vezes a gente tem dois colaboradores no mesmo lugar? Ou nós temos em casa o marido e o filho, e aí a gente impede assim, ó, quem leva o lixo pra mim? Aí o marido fala assim, daqui a pouquinho eu levo. Aí o filho vê que o pai não levou, cata o lixo e leva. Por quê? Porque está nos estímulos e nas respostas esse comportamento. E eu quero falar disso pra você, e eu vou falar disso, eu vou tocar nesse assunto na Masterclass dia 27 às 20 horas. Que você tem que fazer isso, você precisa saber muito mais disso do que eu tô falando, tá? Por quê? Porque se eu passo a entender por que o meu marido se comporta assim, o meu filho se comporta daquele jeito, por que o meu colaborador se comporta assim, o meu gerente daquele outro jeito, se eu tenho um gerente na equipe que entende por que os colaboradores se comportam de formas diferentes desse jeito, você não concorda comigo que eu consigo alocar ali, reajustar a minha equipe de acordo com aquilo que eu quero? Olha que interessante. Eu consigo fazer isso. Eu consigo entregar uma equipe rápida, né? Como a gente fala de corretores de imóveis aqui, a gente vai entender quando um corretor ele vai servir muito melhor para lançamentos, o outro vai ser muito melhor para imóveis prontos, e assim vai, porque tem estilo comportamental de atendimento, gente, tá? Tem estilos diferentes para ser atendido. E outra coisa, como é que eu vou aplicar isso para o meu cliente que está ali na frente? Como é que eu vou entregar, que tipo de entrega que eu vou ter para o meu cliente se os estímulos e as respostas são diferentes a cada ser humano? Então isso eu também preciso pensar, tá? Na hora que eu vou falar sobre perfil comportamental, você precisa saber disso. Hoje é uma necessidade. Se você que está aí me assistindo não está vendendo, o que você está lendo, o que você está ouvindo hoje da minha live, precisa ser analisado, tá bom? Alguma coisa está acontecendo, porque tem gente vendendo, não é? Tem gente vendendo. Então, olha só, a gente também consegue organizar as pessoas dentro da empresa, né? Eu acabei de falar para vocês, a gente consegue manejar. Eu tenho uma história não é nem a imobiliária, é de uma igreja que eu frequento, que o pastor ali, ele estava se reorganizando com a equipe técnica, com os pastores, com o pessoal, com o ministério, com tudo, e ele não sabia mais o que fazer, porque tinha gente que não estava entregando para ele o que ele queria, e ele não conseguia entender. E nós descobrimos, fazendo toda essa análise, de que as pessoas estavam no lugar errado. Porque não tem pessoa errada no lugar certo. Tem pessoa certa, sempre certa, mas pode estar numa função errada.
Que às vezes as pessoas falam assim, ai meu Deus, esse cara não serve para essa função. É a função que não serve para a pessoa. É porque ela se comporta de uma maneira, sempre guarda isso. Se você é um corretor de imóveis, você precisa entender qual função que você serve, qual função que é mais fácil para você, qual nicho de imóveis é mais fácil para você vender. Se você é um gerente de imóveis, qual que é a função mais adequada para o seu corretor? Ele é mais fácil para atender fora da empresa, para ficar preso no plantão de vendas, para fazer uma ligação de telefone, para fazer rua, para fazer angariação, para buscar imóvel. Para que serve esse seu corretor? Tá? É muito interessante você saber disso. Às vezes você está mandando para a rua alguém que desprende de muita energia quando está na rua e precisa estar dentro da imobiliária fazendo ligação. Às vezes você deixa na imobiliária pessoas que precisam estar na rua e que tem muita energia para liberar na rua e fica liberando dentro do plantão de vendas, atrapalhando as pessoas, atrapalhando os corretores que estão lá. Então tudo isso são coisas que você, que é gestor imobiliário, precisa saber disso e apostar nesse conhecimento para que você não erre mais, para que você tenha ali, ó, uma leitura assertiva. Porque, caramba, vocês não têm noção quanto isso vai facilitar na vida de vocês. Eu vejo gerente pra caramba aí quebrando a cabeça, tentando mostrar alguma coisa pro corretor dele que o corretor não consegue absorver porque não é de pessoas, que é um corretor de processos. Olha que interessante. Mas Melissa, tem corretor de pessoas, tem corretor de processos? Tem corretor de pessoas e tem corretor de processos. E você precisa saber disso. E você também precisa saber se você é corretor de pessoas ou corretor de processos. Às vezes você tá batendo a cabeça aí, ó, mas o seu forte mesmo é fazer aquelas angariações boas, maravilhosas. É nisso que você vai ganhar dinheiro. Entende? Então, obrigada, Fátima. Fica aí comigo, fica aí. Então é muito legal a gente tá de olho nessas coisas. Thaís, imagina tudo isso em uma equipe de várias gerações, como ocorre hoje, com corretores, creio ser esse desafio também, sim, de várias gerações. Mas olha, Tata, eu vou falar uma coisa para você bem interessante, como nós temos a ajuda magnífica do nosso cérebro, que ele é feito para economizar energia. A gente consegue ter padrões de comportamentos e padrões do comportamento ajuda com que a gente faça uma leitura mais certa nos nossos clientes, na nossa equipe, em casa mesmo, né? Pra gente poder conseguir aí enxergar o outro com um olhar de amor maior, que às vezes a gente tá condenando a atitude do outro enquanto não precisava, se eu passar a entender, certo? Hoje eu tenho feedbacks de pessoas que não só corretores de imóveis, mas de outras pessoas que começaram a entender como é que funciona o marido, a esposa, e que a partir disso começou a ter uma cumplicidade melhor, sabe? Você precisa chegar ao ponto de pensar assim, eu não posso entregar essa ferramenta para esse meu colega, ou eu não posso fazer esse fechamento de vendas para esse tipo de cliente, porque ele não vai receber bem isso. Ele não vai receber bem. É nesse ponto que você precisa chegar. Você precisa entender que o teu cliente ele tem um outro tipo de funcionalidade que você vai saber qual que é após você realizar toda essa questão de entender a respeito de comportamento humano, e aí você vai entregar aquilo para o teu cliente, aquilo que ele quer, tá bom? E assim, é tão óbvio quanto 2 mais 2 é 4, é tão lindo tudo isso que puxa vida, se eu pudesse passar aqui a noite inteira explicando para vocês, eu faria isso. É por isso que eu tô aqui todos esses dias, para todo dia entregar um pouco para você que eu sei que você quer, se desprender de crenças, desprender de coisas que estão atrapalhando a tua vida, atrapalhando o seu fechamento.
Mal você sabe que você pode muito mais além do que eu tô falando isso, tá? Outro benefício bem bacana para compartilhar aqui com vocês é que a maioria das pessoas, elas saem das empresas, elas saem das funções dela, elas saem de dentro de casa porque elas não conseguem se alinhar, né? Elas não conseguem se alinhar dentro de casa, se alinhar dentro da empresa. Então, quando você se conhece, você passa a saber o que é importante para você, compartilhar com o outro isso. O outro passa a te respeitar melhor, né? Porque aí a gente tira aquela questão da culpa, entende? Tipo assim, de culpar o outro. Você aumenta a sua compreensão, você entende como as pessoas elas se desenvolvem, como é que é o modo de trabalho dessa pessoa, como é que é o modo operante dessa pessoa no trabalho ou em casa, certo? Você facilita, porque não adianta achar que o mundo, gente, ela gira em torno do seu umbigo, não. Não adianta você achar isso. Eu vou falar pra vocês, antes de eu descobrir essa ferramenta, eu tinha um relacionamento super complicado em casa. Eu era uma esposa brava, embora eu não tenha cara de mulher brava, mas eu era uma esposa muito brava. E aí, quando eu aprendi que era eu que precisava equilibrar, as coisas mudaram de figura. Porque o meu esposo, ele tem um comportamento totalmente equilibrado, assim. Ele é uma pessoa... como é que eu vou falar pra vocês uma palavra assim, mais tranquila, uma pessoa com um olhar, com uma mansidão incrível. Então, travou aí, Fátima? Deixa eu ver. Então, o que acontecia? Eu queria que ele funcionasse no meu tempo. Eu queria que meu esposo funcionasse no meu tempo. E eu queria impregnar isso na cabeça dele. Que assim, ó, que a hora que era para levar o lixo, era para levar o lixo. Na verdade, não é assim. É uma via de mão dupla. É um entendimento das duas partes. É quando quando eu entendi o tempo dele, ele entendeu o meu tempo e assim a gente compartilha. Certo? Ele é mais centrado, Andréia, totalmente. Então, vocês me conhecem, vocês sabem o tanto que eu sou mais ativa. E eu aprendi muito com isso, aprendi muito com ele. E hoje, quando a gente vai falar na brincadeira, né, sobre levar o lixo, né, hoje eu já sei que o lixo vai. Daqui meia hora, mas vai. Compreende? Ô, Berdan, cara, eu tava te esperando. Você demorou hoje pra entrar aqui, tá? A gente já tá quase encerrando, mas vai ficar aqui gravado. E eu quero que você assista depois. Eu juro que eu pensei em você, acredita? Ô, Berdan, corretor de imóveis aqui, gente. Pensei nele, porque ele sempre tá nas minhas lives. Vamos lá. Então, tudo ficou muito mais fácil. Então, a gente reduz conflitos, estresse nas relações pessoais, profissionais. Eu também fui para Balneário fazer o curso com meu esposo, lembra? Sim, querendo largar dele, entendi ele e estamos muito bem hoje, sim, gente. A Thaís veio para cá, para Balneário Camboriú, para fazer o curso. Naquele pique, só vou abrir porque você comentou aí, tá bom, Tatá? Naquele pique, tipo, poxa vida, quando ela chegou, ela entendeu que ela precisava se equilibrar, que começava por ela. E assim começa pela gente. Bom, galera, trouxe aqui para vocês os benefícios que você entender a respeito de comportamento humano. Ontem eu contei para você a respeito de comportamento corporal. Hoje eu contei para vocês a respeito de comportamento, de linguagem corporal ontem, né? E hoje sobre linguagem comportamental. Não tem como entregar tudo aqui para vocês. Então, se não tem como entregar, eu quero que vocês compartilhem essa ideia com outros colegas. Vai no link da bio, faça inscrição da Masterclass. Lá eu preparei coisas incríveis para vocês. Vale a pena. Vou fazer uma surpresa lá para você também, que ficar lá com a gente.
Então, faça a inscrição que eu vou estar esperando. Ok, gente? Uma boa noite maravilhosa para todos vocês. Amem mais. Oi, Gabi. Amem mais, entendam mais, compreendam muito mais e faça isso por você. Comece por você, para depois você fazer pelo outro. Primeiro é daqui. Nosso desenvolvimento ele precisa ser de dentro para fora. Ok? Um grande beijo para vocês. Um beijo, beijo e até mais. Amanhã eu tô aqui de volta às 18 horas. Até mais, gente.